Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar de quem pôs a ordem na cruz e na rosa. Pessoal, é o seguinte, essa é a segunda parte sobre o rosacrucianismo. Para entender o que está acontecendo agora, que vai acontecer ao longo desse vídeo, a gente vai contar várias histórias de ordens e tal. Assista o primeiro, que conta como a gente chegou até aqui. Tem um cardzinho aqui que vai aparecer, clica lá e depois vem aqui de volta. Se você já assistiu, vamos nessa. Então, pegando aquele contexto todo do vídeo anterior, com a publicação dos manifestos e assim por diante, da mudança toda que estava acontecendo, muitas organizações Rosacruzes foram fundadas, tendo como premissa os manifestos que a gente contou no vídeo passado, e outros conhecimentos agregados de outras tradições também. A gente vai falar um pouquinho delas agora. Para falar delas, a gente vai ter que falar dos primeiros membros que historicamente são conhecidos, que se esforçaram para conseguir transformar o conhecimento Rosacruz em um sistema de estudo. Esses caras eram maçons escoceses, eles fizeram isso por meio da Societas Rosacruciana. E essa sociedade restrita a mestres maçons surgiu inicialmente na Escócia no ano de 1800 e os ensinamentos eram baseados nos dois primeiros manifestos, por isso a importância de assistir o outro vídeo, e possuem dois braços bastante representativos. Exatamente, então a gente pode dizer que a Societas Rosicruciana foi fundada em Londres entre 1865 e 1867, aí no intervalo dessas datas, por um cara chamado Robert Wentworth Little. E é muito legal porque vários hermetistas famosos do século XIX foram membros dessa sociedade em específico. Nós vamos citar alguns. O primeiro é John Yarker, pois Pascal Beverly Randolph, o Arthur Edward Waite, que deu origem ao baralho, o Rider-Waite, né? William Wynne Westcott, lembra dele da Telemann, da Golden Dawn. Eliphas Levi, dispensa apresentações. O Theodore Hales, lembra desse nome que vai ser importante. O Frederick Hockley e o William Carpenter. Já o segundo braço, ele foi fundado na Pensilvânia em 1880 e hoje ele possui uma sede em Washington, a capital dos Estados Unidos, que é bem significativa no número de membros. Bom, uma outra ordem rosacruciana bastante importante para toda a história do ocultismo foi a Ordem Hermética da Aurora Dourada, também conhecida como Golden Dawn. Ela foi fundada em 1888 por três mestres maçons da Sociedade Rosacruciana de Londres: William Wynne Westcott, o Samuel MacGregor Mathers e o William Robert. A gente já falou esses nomes num outro vídeo que a gente já vai falar qual é. Essa ordem se espalhou pelo mundo promovendo estudos sobre cabala, alquimia, simbolismo, astrologia e tarô por meio de um sistema de graus diretamente herdada da Sociedade Rosacruciana. E ela se tornou muito popular entre os acadêmicos ali da época. Alcançou o auge entre 1892 e 1896. Em 1897, o Westcott, que era o líder da ordem na época, que era médico legista ligado à coroa britânica, por pressão da coroa, porque imagina só, um cara ligado à coroa britânica está envolvido no ocultismo. Não era uma coisa muito tranquila de se associar, então ele acabou saindo. Com isso, o Mathers assumiu a liderança, e aí a forma dele de liderar, que já era um pouco polêmica ali na época, acabou gerando uma série de conflitos, principalmente com as lideranças de lojas afiliadas. Quando a gente fala loja afiliada, é o seguinte: imagina que tem uma sede aqui, uma grande loja, porque loja vem de lodge, que é acampamento, alojamento, melhor dizendo, algo assim. Então, em português a gente acabou conhecendo como loja. Então tem uma grande loja e as afiliadas são de outras cidades, de outros estados, de outros países e assim por diante. Então as lideranças dessas afiliadas começaram o cara que tá lá não é muito bacana. Aí a situação ainda ficou pior quando o ilustre Aleister Crowley entrou para a ordem. E a gente tem um vídeo só sobre ele, muito mais detalhado. É o vídeo que eu citei agora há pouco falando da liderança da Golden Dawn. Então, para ver a história específica do Crowley, assiste lá o vídeo depois de assistir esse aqui. Quando foi admitido da Golden Dawn, o Crowley exigiu, além do ingresso num círculo íntimo, né, que era só para quem comandava a ordem, ele acabou se aproximando do líder Mathers, tanto que recebeu autoridade sobre as lojas da Inglaterra, o que levou a uma revolta dos membros ingleses que acabaram expulsando os dois, o Mathers e o Crowley, em 1900. E aí quem assumiu a liderança da Golden Dawn foi o William Butler Yeats,
Mais pra frente, alguns anos mais tarde, ele vai ser ganhador de um prêmio Nobel, né? Nesse momento ele se torna líder da ordem, só que a confusão era tanta que ele ficou menos de um ano e no fim das contas a Golden Dawn foi perdendo membros até que desapareceu em 1915. Então, para falar um pouco dos desdobramentos desse desaparecimento, a gente não vai respeitar uma ordem cronológica agora. Então, basicamente, quando o Matters foi expulso da Golden Dawn, ele fundou em 1900 a Ordem Rosacruciana do Alpha e Ômega, levando com ele alguns membros da Golden Dawn. Depois da morte dele, em 1918, a sua esposa, a Moina Matters, ela assume o posto, o lugar dele, até 1928, quando ela também morre. A ordem, então, teria sido oficialmente fechada em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, quando ela teve os bens dela todos destruídos. E aí, em oposição à Alpha Ômega, outra escola de remanescentes da Golden Dawn surgiu, a Stella Matutina, também conhecida como a Rosa Mística. Nela, os opositores de Matters encontraram lugar, inclusive a Dion Fortune. Além dela, o William Butler Yeats foi para lá, né? Ele tinha liderado a Golden Dawn, como a gente falou agora há pouco, e assim como aconteceu com a Alpha Ômega, em 1939, os trabalhos foram encerrados, ou pelo menos inativados, por conta da guerra. Se a gente voltar um pouco no tempo, ali em 1888, quando a Golden Dawn foi fundada, em paralelo uma outra ordem estava sendo fundada, que era a Ordem Cabalística da Rosa Cruz. O fundador dela foi o Stanislas de Guaita, que é um grande nome do hermetismo, do martinismo também, para quem conhece. Então, a direção da ordem era feita por um conselho de 12 membros, 6 deles eram desconhecidos para garantir a sobrevivência e a legitimidade da ordem. Muitos integrantes dessa ordem eles foram muito importantes no cenário ocultista. O Papu, que era o Gerardin Calçat, o François Barlet, o Joséphine Peladin, tem até uma tirada famosa de tarô que é associada a ele, e o Spencer Lewis, guardem esse nome. Os ensinamentos da ordem elas envolviam então tarô, astrologia, alquimia, teurgia, numerologia e cabala. Tudo indica que ela ainda exista, com possíveis adaptações do que era estudado originalmente, e a gente fala bastante desse momento histórico e dessa ordem no nosso curso de História da Magia. Bom, o Léo citou aí um cara chamado Joséphine Peladin, que é um dos cofundadores da Ordem Cabalística, e ele declarou que ele teve acesso a uma outra via rosacruciana, que não era parecida com essa outra. E ele acaba fundando uma ordem própria em 1890, chamado Ordem da Rosa Cruz Católica, isso em Bruxelas. E além dos estudos esotéricos já bem difundidos no meio ocultista, essa ordem trouxe estudos relacionados à ciência, cultura, música, teatro e artes em geral. Então foi mais uma coisa bem artística mesmo. Quando ele morreu, em 1918, seus discípulos tentaram dividir a ordem entre eles. E o único que teve sucesso foi Emile Dantini, também bem famoso no meio, com a Ordem Rosa Cruz Dourada, em 1923. Vamos falar um pouquinho dela. O Emile Dantini, então, dividiu a Ordem da Rosa Cruz Dourada em 3. Rosa Cruz Universal, Rosa Cruz Acadêmica ou Universitária e a Rosa Cruz Interior. Ela era composta por 22 graus, olha a árvore da vida aí. Harvey Spencer Lewis, que também foi da ordem cabalística da Rosa Cruz, e seu filho Ralph Maxwell Lewis teriam chegado ao último grau dessas ordens pelas mãos do próprio Dantini. Ela ainda existe na Europa através de pequenos grupos que trabalham discretamente. Com esse parênteses, vamos voltar na cronologia para 1895, quando uma outra ordem rosacruciana, repito, surgiu, a Ordo Templi Orientis, muito conhecida pelas suas iniciais OTO. Tudo indica que ela foi fundada por vários hermetistas, tendo como um dos principais Theodor Heuss, que a gente falou dele lá no início na Società Rosacruciana de Londres. Então, trazendo ele já como um autor bem tradicional. Por volta de 1921, o Harvey Spencer Lewis, ele, mais uma vez, a gente já falou dele bastante, né? Enquanto ele fundava a MORC, então Lewis fundou uma ordem própria. A gente já vai falar dela daqui a pouquinho, vai ser fundada em 1915, mas a gente já vai chegar lá. Enquanto ele fundava a MORC, ele buscava conexões com outras ordens rosacrucianas tradicionais, com o intuito de dar mais legitimidade à própria MORC. E aí ele entrou em contato com Heuss, e os dois tendo interesses similares, as duas ordens se declararam parceiras.
vamos chamar assim. Lewis recebeu um sinal de amizade, que era uma coisa bem oficial, assim, chamada de Gage of Amity, como se fosse essa ordem aqui é parceira nossa, sabe? Mas além disso, ele também recebeu um diploma honorário do 7º grau da OTO. Detalhe, o diploma era honorário porque o Lewis nunca teve contato com nenhum conteúdo, trabalho ou rito da OTO. Bem, nessa época a OTO, desde 1910, ela já tinha um membro que era muito conhecido. Depois de toda a confusão na Golden Dawn, o Aleister Crowley fundou a Astrum Argentum em 1907, para disseminar as revelações recebidas por suas próprias experiências através da Telema. Ele conheceu Theodore Royce em 1910 e foi iniciado nos primeiros graus da OTO, até que assumiu a liderança da ordem em 1924, modificando o conteúdo e a estrutura da ordem, focando em sua Telema e deixando o rosacrucianismo de lado. Ele ainda teria difamado a Mork de Lewis, dizendo inclusive que Lewis não poderia ter sido iniciado nas ordens europeias tradicionais, como as que eram sediadas em Paris e em Bruxelas, e o Crowley ainda ia além. Ele dizia que o Lewis não poderia ter se iniciado nessas ordens de Paris e Bruxelas porque ele não falava francês. Então, com toda essa mudança e essa confusão causada, muitos adeptos se desligaram da OTO e do Crowley e fundaram vertentes que declaravam serem as legítimas seguidoras da tradição. E agora a gente vai conhecer algumas. A filial alemã era liderada por um cara chamado Heinrich Tranker. Ele mudou o nome da ordem para Sociedade Pansófica e entre 1921 e 1931 manteve a parceria que a OTO tinha com a Amorc, mas no fim essa parceria acabou não dando em nada. O Theodor Heuss, um dos fundadores da OTO, deu ordens para um importante membro alemão chamado Heinrich Arnold Krumm-Heller para que ajudasse na expansão da OTO na América Latina. A gente já falou desse cara em outros vídeos, mas em vez disso, em 1927, ele fundou sua própria ordem, a Fraternitas Rosicruciana Antiqua, que é a FRA, que a gente já inclusive entrevistou aqui o Cauã falando sobre ela. Ela tem bastante expressão na própria América Latina. O Krumm-Heller, ele não formou então novas lideranças nem nomeou um sucessor. E o que aconteceu depois da morte dele? A FRA passou a operar com lideranças locais, sem uma unidade internacional. Em muitos países, a FRA ela se aliou à Fraternitas Rosacrucis, que nós já vamos falar sobre ela, para conseguir sobreviver. Isso enfraqueceu a instituição, causando desaparecimento em muitos países, mas continuando ativa aqui no Brasil. Então vamos falar dela, né? A Fraternitas Rosacrucis, ou FRC, como é bastante conhecida, ela foi fundada na Pensilvânia em 1920 por um cara chamado Ruben Clymer. Ele afirmava que estava dando continuidade à missão de um cara chamado Pascal Beverly Randolph. Ele supostamente foi o primeiro Rosacruz na América, teria chegado com essas ideias em 1855. O que se sabe é que Clymer comprou alguns arquivos e anotações de Randolph através da sua viúva. E futuramente a família de Randolph desmentiu as afirmações dele, que dizia ter todo o conhecimento, todo o registro de conhecimento de Randolph. Na verdade, ele tinha alguns textos. E isso, com esse caos todo, a ordem sofreu bastante impacto. Porém, ela permanece ativa até hoje. E tem um detalhe muito importante, que daqui a pouco a gente vai chegar na Amorc, né, como a gente está falando. A FRC dedicava muito tempo e esforço para derrubar a sua concorrente, a Amorc, do Lewis. Assim como também fez Crowley, que diminuiu Lewis, falou, ele não pode ter sido iniciado porque ele nem fala francês, né? Aqui o Clymer também tem algumas atitudes nesse sentido. E tente não se perder nas datas agora, mas em 1909 surgiu a Fraternidade Rosacruz, que foi estabelecida nos Estados Unidos por Max Handel. Essa é uma das poucas instituições que, em vez de se autoproclamar a descendente direta e legítima da primeira ordem rosacruciana, ela se declarou como uma ordem inspirada, algo novo, baseado em algo que era antigo. Em vez de lojas, como é comum chamar os locais de reunião de ordens, seus membros chamam esse local de igrejas. E esse termo é bem adequado, pois funcionam mais como uma religião do que como uma ordem. A sede deles fica hoje na Califórnia. E aí, finalmente, a gente chega na tantas vezes citada Amorc de Harvey Spencer Lewis. O nome completo que dá origem ao termo Amorc é Antiga, em português, Antiga e Mística Ordem Rosacruz. Então pega as iniciais, Amorc. Inclusive o termo em latim também dá Amorc. Ela foi fundada em 1915 lá nos Estados Unidos. A gente já disse que Lewis teria sido iniciado na Ordem Cabalística da Rosacruz
e também na Ordem da Rosa Cruz Dourada. Mas a gente sabe hoje em dia que essa afirmação é controversa, conforme Crowley e também o Clymer, né? Lembra que será que ele foi mesmo, será que não foi? Fica aí em suspenso. E a própria Mork afirma que essas discussões que ele teve com esses caras afetaram diretamente a saúde do Lewis. E aí, com a intenção dele legitimar a ordem e também aumentar a influência dela, o Lewis acabou incorporando pequenas e antigas ordens rosacrucianas pela Europa, ou por meio de apoio com material, ou até por apoio financeiro. Mas o verdadeiro grande desenvolvimento da Mork vai acontecer quando o filho dele, o Ralph Maxwell Lewis, assume o posto do pai, vai criar um sistema de instrução por correspondência. Isso vai expandir as atividades para muitos países, inclusive aqui para o Brasil, com a criação da Grande Loja em Curitiba no ano de 1956. E aí, quando o Ralph morreu, Gary Stewart assumiu em 1987. E aí, mais uma crise se instala, como se tudo isso com a Mork já não fosse suficiente. O Stewart, ele foi acusado pela Mork de desvios de fundos da loja para ele próprio, e um processo lá nos Estados Unidos foi iniciado. Em 1990, ele foi destituído do cargo, então expulsaram ele só 3 anos depois. Ele ainda era o imperator da loja. E aí, quando ele foi destituído, as acusações também foram retiradas. Com isso, Christian Bernard assume a liderança da Mork como imperator no mesmo ano de 1990, e o conteúdo atual da ordem teria sido reformulado por Bernard. E aqui a gente tem umas polêmicas assim. Aparentemente, Christian Bernard teria começado uma nova ordem, como se em 1990, com a saída de Stewart, a ordem tivesse não exatamente dividido, mas entrado ali num momento, e o Christian Bernard teria reformulado todos os ensinamentos de uma forma mais moderna, mais atual, dando uma adaptada ali no conteúdo. Então há quem defenda de que a Mork de hoje não é a Mork sequer de 1989 ou de 87, quando Stewart passou por isso. E vale lembrar que o Christian Bernard foi o imperator da loja até recentemente. Hoje, Claudio Mazzucco, um italiano brasileiro, é o novo imperator deles. E essa saída do Gary Stewart, ela não foi tão tranquila, não. Ele foi expulso da Mork, e aí um grupo de membros acabou ficando do lado dele, e eles fundaram a antiga Rosa Cruz. A sigla é ARC, ARC. Ela foi fundada em 1990. Eles acabaram se posicionando contra a Mork e convidaram o Stewart para ser o líder deles. Os materiais deles são baseados nos antigos materiais da Mork, antes que eles sofressem as adaptações de 1990. E, em 1996, Gary Stewart sente a necessidade de fundar uma ordem própria, não mais essa que ele foi convidado, né? Ela se chama Confraternidade Rosa Cruz e funciona muito parecida com a Mork, também utilizando os materiais antigos da Mork de Lewis. Ela trabalha em parceria com a Ordo Militia Crucifera Evangélica, uma ordem de inspiração templária. Já no Brasil, em 1995, Anderson Rosa, ou como nós o conhecemos mais comumente, o Frater Goya, ele era um membro bastante ativo da Mork desde 1989. Ele acabou se afastando da Mork por uma série de divergências filosóficas e depois de algumas experiências pessoais, místicas dele, junto com outros adeptos, iniciou e criou o SI, que é o Círculo Iniciático de Hermes, tendo como base os conhecimentos da Golden Dawn, que ele teve acesso, além da parte de magia telêmica do Crowley, com várias atualizações e novas pesquisas realizadas pelos membros e por ele mesmo. E já que a gente está contando algumas polêmicas aqui, vamos contar mais uma ligada ao Frater Goya e também à Mork. Eles tiveram um estranhamento lá para 2003, porque a Mork solicitou o domínio do site www.rosacruz.com.br. Eles queriam que esse domínio fosse entregue para ela, mas esse domínio tinha sido adquirido pelo Frater Goya em 1999, 4 anos antes. Inclusive, um visionário aí na internet, ainda tava aquelas coisas aqui no Brasil, ele já tinha adquirido o domínio. Mas ele respondeu, né? E um trecho dessa resposta, inclusive bastante técnica, ele ajuda, inclusive, na definição do que é Rosacruz. Então, por isso que a gente vai citar aqui. Ele fala o seguinte: o rosacrucianismo, abre aspas, traduz uma corrente de pensamento originário da doutrina universal Rosa Cruz, fundada tradicionalmente por Christian Rosenkreuz no ano de 1378 e cristalizada através do Manifesto Rosa Cruz, datado do ano de 1662. Como um ideário filosófico inserido no contexto universal em todos os quadrantes da Terra, sob jurisdição de várias ordens filosóficas, místicas e esotéricas,
que professam e cultuam os princípios e ensinamentos Rosacruzes. Nesse sentido, o pedido da MORC seria o mesmo que pedir direito sobre os nomes cristianismo, liberalismo, positivismo, budismo, xamanismo e assim por diante. Uma ordem que vira e mexe as pessoas perguntam aqui no canal pra gente, se a gente conhece ou nos pergunta alguma coisa a respeito, é a Rosacruz Áurea. Então vou falar um pouco dela. O nome tradicional dela é Lectorium Rosacrucianum, ou Escola Internacional da Rosacruz Áurea. Ela foi fundada na Holanda em 1924 por um cara chamado Wim Lini, por Jan Lini e por Henriette Stockhuizer. No início era um segmento holandês da Fraternidade Rosacruz, aquela que já falamos, que mais parece uma religião e não se diz herdeira da tradição original, mas uma inspiração da tradição. Em 1936, a Rosacruz Áurea se torna independente e com a morte desses fundadores, ela passa a ser governada por um colegiado de 13 membros. Atualmente ela tem aproximadamente 15 mil membros e está presente em vários países, inclusive aqui em Praias Tupiniquins. E na reta final da nossa cronologia, nós temos a Ordem do Templo da Rosacruz, fundada em 1912 em Londres por 3 grandes nomes. O primeiro bem conhecido na teosofia, que é Anne Besant, mas também Marie Hussack e James Ingle Wedgwood. Era composta por teosofistas, como a gente já viu, mas também por membros da maçonaria, e eles se consideravam os legítimos representantes dos templários e dos rosacrucianos. Mas no fim das contas, ela desapareceu em 1918. Mas quando ela desapareceu, alguns membros se juntaram a um cara chamado Aurelius, que afirmava ser a reencarnação de Pitágoras, e eles criaram a Corona Fellowship of Rosicrucians. Lá eles realizavam debates ocultistas e alguns famosos ocultistas surgiram, como o Gerald Gardner, grande nome da Wicca, né, o fundador da tradição gardneriana, como a gente já falou no vídeo de Wicca. Como aconteceu com outras, essa ordem também não sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. E por fim, uma ordem que declara que foi fundada em 1316, poucos anos depois do fim da Ordem Templária, é chamada os Irmãos Mais Velhos da Rosacruz. E de acordo com seus membros, alguns cavaleiros templários foram para a Escócia, onde estabeleceram sua ordem. Entretanto, ela foi oficialmente criada em 1971 por Roger Caro, um alquimista francês autor dessa lenda. Caro serviu a ordem como líder até sua morte em 1992, quando ela foi dissolvida de acordo com seus últimos desejos. Então, antes de morrer, ele falou: quero que a ordem termine. E apesar do rosacrucianismo, como a gente já disse, ser mais uma corrente de pensamento independente, de organização, e cada organização, não todas, mas a maioria, se dizer herdeira da verdadeira tradição Rosacruz, um verdadeiro Rosacruz busca o desabrochar da rosa mística em seu coração através do trabalho na cruz da matéria. É isso aí. E você, já desabrochou a sua Rosacruz? Um beijo no seu coração e até a próxima.